Saudações a todos, meu nome é Jennifer Mariane de Oliveira, eu sou aluna do curso de Música, DEAD UERN pelo Paulo de Martins, e nessa apresentação eu vou discorrer um pouco sobre o impressionismo como uma das tendências e técnicas da música desenvolvidas no século XX, e também vou apontar suas principais características e também vou destacar alguns dos seus principais compositores. Dentro de um contexto marcado por dois grandes conflitos, as guerras mundiais no século XX, surgiu uma geração de pessoas entregues à liberdade de prazeres e diversões. Algo até o presente momento que nunca foi visto no meio artístico. Essas pessoas afirmavam que era só possível progredir na arte e na música, deixando os ideais românticos no passado. Assim, esse período é conhecido como o fim da era clássico-romântica e também o início da era vanguardista. Desse modo, a música do século XX é dividida em duas fases. A primeira é a música moderna, cujas estéticas e tendências musicais eram o impressionismo, o expressionismo, o dodecafonismo e o atonalismo. E a segunda é a música pós-moderna, também conhecida como vanguardista ou contemporânea, tendo como tendências e estéticas musicais a música concreta, aleatória, eletrônica e a microtonalidade. As partes elas foram separadas pela Segunda Guerra Mundial. Como uma forma de buscar uma nova música, os compositores procuravam se opor ao sistema de regras acadêmicas que consolidavam uma tendência musical específica, como acontecia nas escolas nacionalistas do romantismo musical, mergulhando então num individualismo artístico para experimentar novas, fascinantes e inusitadas sonoridades. O músico e compositor francês Claude Debussy foi um dos grandes responsáveis por trazer novas experiências para a música de concerto com a aplicação de novas escalas e inéditas concepções harmônicas. Logo, a tendência serial dos anos de 1950 parte para as explorações rítmicas, modais e instrumentais, conforme as ideias levantadas por Debussy. Isso levou vários outros compositores a valorizarem a ciência combinatória em vez da intuição artística. Assim, na metade do século XX, busca-se por sonoridades que não podiam se notar ou executar em instrumentos tradicionais, desenvolvendo instrumentos musicais eletrônicos, abrindo espaço para as chamadas composições eletroacústicas. Os compositores esquecem o piano, dando lugar a invenções como o piano preparado e o sintetizador, se prendendo ao seguinte pensamento: a busca de novos e inusitados timbres, que somente a orquestra moderna e os novos instrumentos de percussão poderiam proporcionar. Apesar da grande diversidade e complexidade de tendências e técnicas construídas nesse período, certos estilos se fazem comuns em alguns aspectos ligados à melodia, no emprego de linhas curtas e fragmentadas, uso de ritmos dinâmicos e sincopados, harmonias muito dissonantes e conexão de acordes inesperados, e na novidade dos seus timbres. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o impressionismo. O termo impressionismo ele foi originalmente usado para se referir a uma escola de pintura na França que predominou por volta de 1880 até o final do século, tendo como principal representante Claude Monet, que viveu dos anos de 1840 a 1926. Fruto da crítica a uma obra de Monet, Impressão Nascer do Sol, de 1872, como vocês podem ver aqui nessa imagem, esse movimento levou vários compositores a reimaginar a linguagem musical através do efeito expressivo no som. Logo, a música impressionista buscava justamente representar ou evocar algo, por meio de escalas, efeitos e timbres que simulavam saberes extramusicais. Como principais compositores dessa tendência da música moderna,
destacavam-se os compositores e pianistas franceses Maurice Ravel, que viveu dos anos de 1875 a 1937, conhecido por desenvolver o bolero, obra de um único movimento para a orquestra, e Erik Satie, que viveu dos anos de 1866 a 1925. O precursor de movimentos artísticos como o minimalismo, a música repetitiva, o teatro absoluto, e além desses também pode-se destacar Manuel de Falla, que viveu dos anos de 1876 a 1946, que foi um compositor e pianista espanhol interessado no flamenco, andaluz, dentre outros. Agora eu vou deixar para vocês um pequeno trecho das principais obras desses compositores impressionistas. O primeiro vai ser o Bolero de Maurice Ravel, composto em 1928. Em seguida, nós vamos ter o Trois Nopets de Erik Satie, que são 3 composições para piano em 1888. E em seguida, nós vamos ter La Vida Breve de Manuel de Falla, que foi uma ópera escrita em 1905. Claro que o maior influenciador desses gêneros da música moderna foi Claude Debussy, onde optou pelo caminho da liberdade e do prazer sonoro, apresentando através da sua música aquilo que estava além da aparência. A obra de Debussy é, de todas as tendências musicais, a mais importante por oferecer novas possibilidades sonoras, pois a harmonia é livre, o timbre é usado como material temático, a inovação nas escalas, a abolição do ritmo marcado e a utilização sutil da notação rítmica. Deixo aqui agora um pequeno trecho do terceiro movimento, Clair de Lune, da Suite Bergamasque para piano de Debussy, publicada em 1903. Então, para que a gente possa concluir, o impressionismo ele foi um movimento na música erudita que se desenvolveu principalmente na França até meados do século XX e se define pelo seu caráter atmosférico e melancólico em lugar da forte emoção ou da ilustração de narrativas, como era comum em músicas românticas. Sem linhas nítidas, as composições já não se baseavam em cadências, nas tensões e resoluções, mas no poder de cada acorde. Assim, as composições apresentavam o uso de novas escalas, uso constante de efeitos sonoros, buscando harmonias dissonantes.